Olá! Na semana passada, tivemos o nosso primeiro contato com banco de dados. Trouxe um projeto usando o banco de dados para te apresentar, que na verdade fazia inserção, insert em SQL e também consulta, select em SQL. E depois de discutir o projeto que trouxe, cobrei que você fizesse algo muito semelhante, ou seja, que implementasse as opções de inserção e consulta em um segundo projeto. Pois bem, a aula de hoje é continuação direta da aula de semana passada. Pois, se já sabemos fazer a inserção e consulta em um banco de dados, não sabemos ainda fazer alteração dos dados salvos, nem tampouco a deleção, que serão os temas desta semana. Então, agora eu vou te mostrar um projeto com essas 4 opções, ou melhor, um CRUD completo, e vou começar mostrando a sua execução, para que a gente entenda exatamente como ele funciona. E aí, então, eu te mostro o código, eu te mostro como eu fiz. Combinado? Então, vamos lá. Bem, programa de cadastro no ar é o mesmo programa de semana passada, acrescido das funções de exclusão e alteração. Vou cadastrar alguns dados no meu banco. Então, por exemplo, 5, 5, 5 e 5. Como eu já sei que as validações estão sendo feitas com sucesso, eu nem vou testar. Salvei. Você não está vendo aí, mas está aparecendo para mim a mensagem que os dados foram salvos com sucesso. Ok. Gente, você não precisa acreditar em mim, não. Daqui a pouco eu te provo que os dados foram salvos com sucesso. 66666, salvei. Dados inseridos com sucesso novamente, limpei. Agora eu vou te provar que os dados foram salvos. 5, ler. Aí está. 6, ler. Aí estão os dados que foram salvos para o 6. Perfeito. Vou fazer nova consulta. 7. Ler. Aí ele me diz que nenhum livro foi cadastrado e não trouxe, portanto, nenhum dado. Bom, eu agora vou fazer o seguinte. 5. Ler. Acabei de fazer uma consulta. Ih, rapaz, o código 5, o título não deveria ser 5. O título deveria ser qualquer título. O ano não deveria ser 5. O ano deveria ser 2020. Então, fiz uma consulta, detectei aquilo que eu gostaria de alterar, alterei. Agora eu vou apertar o botão de alterar. E ele vai me responder que os dados foram alterados com sucesso. Ok. Vou limpar. Agora vou consultar os dados 6. Está lá, tal qual foram inseridos. Limpar. Agora eu vou consultar os dados do livro cujo código é 5. Perceberam, gente? As alterações que fiz foram gravadas no banco, substituindo os dados anteriores. Ok? Agora eu vou apertar o botão de exclusão. Olha lá, código 5, excluir. Ele me diz que o livro foi excluído com sucesso. Vou limpar. Vou pesquisar o livro de código 6. Aí está ele. Vou consultar o livro de código 5. E ele agora diz que o livro não foi cadastrado
justamente porque eu o alterei. Ou desculpa, eu o excluí. Bom, percebam que para exclusão basta que eu digite o código. Na consulta é preciso que eu tenha todos os campos preenchidos, aqueles que eu quero alterar e aqueles que eu quero manter. Até porque não há como eu sinalizar nesse programa quais os campos que eu quero alterar e quais os campos que eu quero manter, ok? Então, uma vez que a gente viu que o nosso CRUD, Create, Read, Update e Delete, está funcionando perfeitamente, vamos ver agora como que a gente o fez. Vamos ao projeto, vamos ao código. Bem, estou com o código e vou começar a mostrar as alterações que fiz no código a partir da DAO, a partir da camada de banco de dados. Na aula passada, já tínhamos os métodos conecta e desconecta, que não foram alterados em absolutamente nada. Tínhamos o método insere, que era basicamente um insert, que também não sofreu alteração alguma. Tínhamos um método consulta, que era basicamente um select, e também não foi alterado em absolutamente nada. Eu quero te chamar a atenção para uma diferença entre o insert e o select. Aí você vai falar, o professor está pensando que eu sou bobo? O insert serve para inserir, o select serve para consultar no banco. A diferença é óbvia, o nome dos comandos já denotam essa diferença. Eu concordo contigo, você está absolutamente certo, mas o que eu quero te chamar a atenção, o que eu quero te relembrar e que eu vou precisar hoje, daqui a pouquinho, é que quando eu faço um insert, eu pego os dados, levo ao banco, deposito os dados no banco e volto ao programa de mãos abanando. Ou seja, um insert é um procedimento de natureza void, sem retorno. Enquanto que um select, ele vai ao banco de mãos abanando e volta do banco com os dados lidos. Se você preferir ser mais técnico, volta do banco com um data reader, porque afinal de contas, esses dados são armazenados num data reader, que é tipo uma matriz, que é tipo um array. Então, enquanto o insert tem característica de método void, o select tem característica de método tipado. Ele tem tipo, ele tem retorno. E o retorno é do tipo dataReader. E relembrando isso, eu consigo te justificar por que o insere, o insert, executa-se com um método, com o método executeNonQuery, ou seja, esse método é um método void. E um select executa-se através do comando executeReader. Esse método é tipado, esse método é do tipo dataReader. Então, por isso que o insert usa um método para execução e o select usa outro método para execução. Aliás, deixa eu te contar uma coisa. Query, a palavra query que aparece aqui no comando que executa o comando insert, ele é sinônimo de select, ele é sinônimo de consulta. Então, quando eu executo um insert, eu uso o comando executeNonQuery. Eu uso o método execute uma não consulta. Aliás, agora a gente começa a ver lógica nesse nome, porque esse comando executa um insert, não um select.
E o execute reader é justamente porque ele vai executar e vai me trazer um data reader. Detalhe, na aula de hoje, nós vamos acrescentar na DAO, como já era de se esperar, dois novos métodos. O método exclui um livro e o método atualiza um livro. E antes de eu te mostrar os dois métodos, eu te pergunto, excluir é select? Exclusão é consulta? Não. Uma exclusão não é query. Atualizar, update, é consulta? É select? Não. Então, também não é select, também não é query. Então, eu vou te abrir os dois comandos e vou te perguntar, é surpresa que tanto o exclui um livro quanto o atualiza um livro se execute através do comando execute não query, tal qual o insert? Claro que não, né? Afinal de contas, eles não são selects. Ora, eu gostaria que você batesse o olho no método insere um livro da semana passada e comparasse com o método exclui um livro, que é uma novidade da aula de hoje. Perceba, são idênticos, muda apenas a sentença SQL, que obviamente não é insert into, agora é delete from, ok? Gente, vocês não imaginam que quem inventou o SQL foi o Maurício, né? Porque tem gente que reclama e tem gente que coloca delete into. Professor, esse era insert into, então é delete into. Amigo, não é. E não fui eu que inventei o SQL. Insert vem acompanhado de into, delete vem acompanhado de from, ok? Então você tem que se ligar na sintaxe SQL. Aliás, eu te lembro que na aula de semana passada eu deixei lá para você uma apostilinha de SQL com mais detalhes sobre tudo isso, ok? Bom, então vou deletar proveniente, vou deletar na tabela de livro os dados aonde o código correspondem ao código do livro. E, gente, batendo o olho no delete e batendo o olho no atualiza, a gente percebe que eles são semelhantes. Mais uma vez, muda apenas a sentença SQL. Agora é um update. Detalhe, o update tem uma sentença mais elaborada, aonde eu tenho que setar todos os campos que podem ter sido alterados e o where, tal qual o delete, tal qual o select, vai usar o campo de chave. Obviamente, você não pode atualizar, alterar o campo de chave. Então, o comando update, ele atua sobre toda e qualquer propriedade da tabela, exceto o seu código, exceto a sua chave primária, certo? Então, meus amigos, eu diria que 90% das novidades desse programa estão concentradas na DAO. Mas, obviamente, que eu tive que fazer pequenas alterações na IHM e na BLL. Bom, na IHM, as diferenças elas são notórias. Ora, ganhamos dois novos botões que antes não existiam. Ganhamos o botão de exclusão e ganhamos o botão de alteração. Mas antes de ir a eles, eu quero repassar rapidamente o botão de salvar e ler. Então, vamos ao botão salvar. Perceba, quando eu pressiono o botão salvar, eu capturo
todos os dados digitados, ou seja, capturo código, título, autor, editora e ano. Como um ou mais desses campos podem não ter sido preenchidos, como um desses campos pode ter sido preenchido com valores indevidos, na sequência eu vou para BLL validar os dados de um livro. E quando eu voltar, eu vou verificar se deu erro ou se deu tudo certo. Então, o botão 1 captura tudo que eu digitei, vai para a BLL validar os dados e quando volta, verifica se houve erro ou não. Ok? Bem, agora vamos dar uma espiada no botão de alterar. Olha lá, gente, o botão de alterar. O botão de alterar, ele captura todos os dados digitados. E como eu não sei quais dados eu quero alterar, como esse programa não tem marcação para os campos que eu quero alterar, então eu subentendo que todos serão alterados. Eu pego todos os dados que foram digitados. Vou a BLL validar os dados de um livro. E quando volto, eu verifico se deu erro ou se a alteração foi bem sucedida. Ou seja, estão percebendo que o botão de salvar e o botão de alterar, eles são muito parecidos? Aliás, gente, eu poderia ter feito esse procedimento num botão único. Eu fiz questão de separar em dois botões para, neste primeiro momento, te chamar a atenção para a semelhança dos processos. Então, este foi o meu objetivo. Eu queria te chamar a atenção para a semelhança dos processos de salvar e alterar. Ok? Aliás, percebam que ambos vão para a BLL. Ambos irão validar os dados. Só que, se os dados estiverem certos e a opção for inserir, eu devo executar o método insere da DAL. Se a opção for por alterar, eu tenho que executar o método atualiza. Então, quero te chamar a atenção para um pequeno detalhe que eu alterei em relação à semana passada. E agora eu estou saltando para a BLL. O meu método valida dados, ele recebia os dados do livro a serem validados. E agora ele recebe também a opção do sujeito. Ou seja, se o cara veio para cá com a opção de inserir ou de alterar. E percebam que ao final do método, quando eu tenho certeza que não tenho erro nenhum, eu faço a verificação da opção. Se ela for I, eu vou fazer a inserção. Se não, eu vou fazer a atualização. Ou seja, esse argumento opção me deu a possibilidade de aproveitar o mesmo validadados para a função de inserir e para a função de alterar. Senão, eu teria que escrever dois validadados exatamente iguais. Ok? Legal. Bom, meus amigos, voltando à minha solução, eu quero te chamar a atenção para o fato de que quando eu estou no método de inserção e chamo o validadados, eu passo como argumento I. E quando eu estou na opção de alterar, eu chamo o mesmo validadados com a opção A. Ok? Pois bem, voltando a IHM. Quando eu aperto Ler Consulta,
eu pego todos os dados digitados, ou seja, eu pego o código, porque a deleção é feita em função do código. Vou à BLL fazer a validação desse código. Se o código tiver digitado, ok. Se não, mensagem de erro. Percebam que quando eu opto pela deleção, ao chamar o valida código, eu passo como argumento C, de consulta. Por quê? Porque, ora, quando eu escolho a exclusão, eu também só preciso digitar o código. Percebam que o procedimento de exclusão é similar ao procedimento de... Meu Deus do céu! De deleção. Eu só preciso digitar o código. Eu só preciso validar o código. Então, o mesmo valida código da BLL que faz a validação da opção de consulta será usado para fazer a validação da opção de exclusão, sendo que ao final da validação eu vou verificar a opção desejada. Se for C, consulta, se não, exclui. Certo, gente? Bom, todo a opção, na verdade, o argumento opção, eu utilizei para evitar a redundância de códigos da BLL. Pode parecer que eu fiz muita alteração, pode parecer que tem muita novidade, mas, gente, na verdade, na aula de hoje, novidade foram apenas essas 6 linhas. As 3 linhas do método de excluir e as 3 linhas do método de atualizar. Se levarmos em conta que essas 2 linhas aqui já eram comuns ao método insert, então, na verdade, a novidade da aula de hoje se resume a essas 2 linhas. Se resume a sentença delete e a sentença update. Certo? Gente, creio que manipular banco de dados era uma ansiedade de muitos. Creio que a gente conseguiu matar essa ansiedade e, mais do que isso, perceber que manipular banco de dados, que salvar dados em um banco, é alguma coisa relativamente simples. Aliás, eu vou até dizer mais. Talvez nesse momento você esteja até entusiasmado quando faz o teu programa, vai lá no banco, vê os dados sendo alterados, olha que bacana. Mas você percebeu que aquilo que você fez, o exercício que você está fazendo, está ficando muito parecido com o meu? Deixa eu te adiantar o que vai acontecer. Essa ansiedade por aprender banco de dados, por usar banco de dados, daqui a 3, 4 projetos vai se transformar em tédio. Por quê? Porque quando eu falo em manipulação de banco de dados, gente, é sempre a mesma coisa. É inserir dados no banco, é consultar o banco, é excluir oportunamente, alterar alguma informação. É sempre a mesma coisa. É lógico, o assunto não está esgotado, mas teremos mais algumas novidades para te apresentar. Mas o grosso de manipulação de banco de dados, você já viu? Você percebeu na realização do seu projeto que é algo muito parecido com aquilo que eu fiz no meu projeto e a partir de 3, 4 projetos desenvolvidos, você vai perceber que é sempre a mesma coisa. Aliás, não é por outro motivo que o C#, que o Visual Studio
nos disponibiliza formas automáticas de fazer manipulação de banco de dados. Assistentes para que a gente possa fazer a manipulação de banco de dados. Mas isso vocês vão ter que esperar um pouquinho. Essas ferramentas de produtividade eu vou te apresentar posteriormente, porque nesse momento o nosso objetivo é aprender o que está envolvido no uso de banco de dados. Como conectar um banco à minha aplicação. Então, nós estamos fazendo as coisas na raça, mas existem ferramentas que vão nos trazer ganho de produtividade, para que a gente possa fazer a mesma coisa com menos esforço e menos tempo. Bom, agora vocês vão trabalhar um bocadinho. E o que eu quero que você faça? Eu quero que no teu projeto, no cadastro de pessoas, que já deve existir a opção de inserção e de consulta, que você insira nos moldes em que eu fiz no meu exemplo, as opções de deleção e de atualização, certo? Agora você pode concluir e me enviar o TP que eu te pedi na semana passada, ok? Fico no aguardo do teu exercício.